Talvez muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo se interessaram pela área de tecnologia, pelo estilo de vida que ela poderia te proporcionar. E agora tu meio que tá vendo tudo isso indo por água abaixo, né? Google, Meta, Amazon, Apple, todas essas empresas aí inicialmente anunciaram que seus funcionários poderiam trabalhar de casa, né? A maioria até setembro de 2021 e depois aí elas postergaram para 2022. Essas gigantes de tecnologia foram algumas das primeiras empresas a mandarem seus trabalhadores para casa, tá? Mas aos poucos aí elas foram mudando as suas políticas para trazer os funcionários de volta para o escritório. Então no vídeo de hoje a gente vai discutir como que o trabalho remoto se tornou realidade para muitos profissionais na área de tecnologia durante a pandemia, mas também como algumas empresas voltaram atrás nessas políticas e exigiram que seus funcionários retornassem aos escritórios. Meu nome é Lucas Montano e tu tá assistindo o canal Lucas Montano. Cara, o trabalho remoto sempre foi assim um tema controverso na tecnologia. Por um lado, né, que eu diria que é o meu lado, eu defendo que o trabalho remoto ele oferece mais flexibilidade, autonomia, produtividade, qualidade de vida para todo mundo, além de reduzir os custos e emissões de carbono. Por outro lado, né, há quem aí argumente que o trabalho remoto ele prejudica muito a comunicação, a colaboração, a criatividade. Porque todo mundo é muito criativo. E a cultura organizacional. O que vamos fazer com todos aqueles puffs lá e escorregadores? Além, claro, aí de aumentar o isolamento, o estresse e a desigualdade entre os funcionários, né? Mas durante a pandemia, o trabalho remoto ele se tornou aí uma necessidade para muitas empresas de tecnologia, que tiveram que se adaptar rapidamente ao novo cenário e assim garantir a continuidade dos seus negócios. Muitas dessas empresas, até pode ser a que tu trabalha, a que eu trabalho, elas viram aí o benefício nessa modalidade de trabalho remoto. E elas anunciaram que iriam adotá-la permanentemente ou então parcialmente após a pandemia. Algumas delas foram aí o Twitter, o Facebook, o Google, a Microsoft, Shopify, Coinbase. No entanto, nem todas essas empresas elas seguiram essa tendência ou essa promessa, né? Algumas delas decidiram reverter ou limitar o trabalho remoto e pedir que os seus funcionários voltassem para o escritório assim que possível. Uma delas foi a IBM, que anunciou sua postura aí de sistema de trabalho remoto, com 80% da força de trabalho trabalhando pelo menos 3 dias por semana no escritório. E outras foram a Apple, a Amazon, a Netflix. E de 2020 a 2021, a gente viu uma mudança até mesmo na opinião dos próprios trabalhadores da área, onde a maioria começou a preferir um modelo mais flexível. E olha só, mais de 1/4 dos entrevistados relataram que considerariam aí até mesmo trocar de emprego se a empresa voltasse a exigir o retorno ao escritório por total. E guarda bem essa informação, tá? É claro, após essa onda de layoffs aí, esse número deve ter mudado, tá? Mas vamos falar da ascensão à queda do trabalho remoto na tecnologia. Então, esse conceito de trabalho remoto, ele começou a ganhar força lá na década de 90, tá? Até porque antes disso não tinha e-mail nem internet. Mas a galera da tecnologia, nossa galera, ela começou a explorar essa possibilidade aí de trabalhar de casa ou em outros locais fora do ambiente tradicional. E à medida que a tecnologia continuou assim a evoluir, mais ferramentas foram surgindo, plataformas foram sendo desenvolvidas para facilitar o trabalho remoto. E as empresas do setor de tecnologia elas começaram a adotar essa política, né, de trabalho mais flexível, permitindo aí que os funcionários trabalhassem remotamente em período parcial ou integral. E essa mudança ela foi impulsionada, digamos assim, por um crescente reconhecimento dos benefícios do trabalho remoto, como melhor equilíbrio entre profissional e pessoal, aumento da produtividade e redução dos custos operacionais da empresa. E foi isso até que começou a atrair muitas pessoas para a área. Talvez muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo se interessaram pela área de tecnologia, pelo estilo de vida que ela poderia te proporcionar. E agora tu meio que tá vendo tudo isso indo por água abaixo, né? Bem, a pandemia ela começou no início de 2020. E ela foi acelerando essa mudança para o trabalho remoto. E a gente pode considerar que tivemos um sucesso, eu diria, nessa
transição. Porque, como eu falei, isso levou muitas empresas a considerar o trabalho remoto até mesmo como uma política permanente. O Twitter, o Reddit e Coinbase, Shopify, eles mudaram suas políticas para 100% remoto ou híbrido. Mas claro, isso tudo foi antes da carta do Elon Musk, dos funcionários da Tesla, né? E da aquisição do Twitter mesmo. Que, na minha opinião, foi aí que começou a queda do trabalho remoto na tecnologia. E o que os empresários justificam, né? Por que voltar para o escritório? Eles dizem que melhora a comunicação e a colaboração entre os funcionários, que a cultura da empresa pode ser mais difícil de ser mantida e desenvolvida num ambiente de trabalho totalmente remoto, que a interação presencial pode impulsionar a criatividade, a inovação e que é mais fácil monitorar e gerenciar o progresso e a produtividade dos funcionários quando estão no escritório, quando não se tem um líder, né? Mas e aí? A gente começa aqui a entrar no ponto desse vídeo, tá? Se o trabalho remoto prejudica a comunicação, a cultura, a interação e o monitoramento do progresso, será que durante esse período, então, de trabalho remoto, as empresas pararam de crescer? E a realidade é que os 2 primeiros anos da pandemia foram extremamente lucrativos para essas empresas de tecnologia. Essa é a realidade dos números. Esse crescimento ele foi freado só agora em 2022, 2023. E foi por conta de uma questão geopolítica, inflação crescente, uma recessão inerente ou iminente, coisas que a gente já falou aqui em outros vídeos do canal. Então, com o crescimento do setor de tecnologia desacelerando, e também com o investimento no setor sendo freado, foi uma questão de tempo, claro, até as Big Techs começarem a implementar medidas de cortes de custos, né, como redução da sua força de trabalho. E aí entramos aí no início, né, ou melhor, no pico da decadência do trabalho remoto. Embora o número de demissões nas grandes empresas de tecnologia tenha diminuído em dezembro, janeiro desse ano, 2023, já registrou aí o maior número de cortes de empregos em um único mês, desde janeiro de 2022. Foram 84 mil demissões. 4 das maiores rodadas de demissões no setor de tecnologia desde o início da pandemia. Então, assim, eu quero ouvir a tua opinião sobre tudo isso, tá? Mas deixa primeiro falar a minha, e aí depois tu comenta a tua aqui embaixo, tá? A gente pode individualmente questionar aí o trabalho remoto, né? O bem-estar, o estilo de vida, a comunicação, a falta de liderança e etc. Mas a realidade é que durante o período em que a gente trabalhou remotamente, as empresas continuaram crescendo, assim como o seu faturamento. Muitas delas, claro, geraram aí resultado enquanto tomavam várias decisões erradas, como por exemplo, contratar de forma irresponsável, gerando uma bolha na área de tecnologia, que algumas pessoas não admitem, né? Mas uma contratação como a gente nunca tinha visto antes. Tá muito maior do que na bolha da internet. E isso somado aí com a diminuição de receita e investimento por fatores geopolíticos, macroeconômicos, fizeram com que as empresas buscassem formas de cortar custos. E qual a melhor forma de cortar custos? Fazendo layoff, congelando contratações. E qual a forma mais barata de fazer isso? Fazendo seus funcionários pedirem demissão. E segundo o estudo que a gente viu nesse mesmo vídeo, 1/4 de nós cogitava pedir demissão se a empresa exigisse que ela voltasse para o escritório. Então a queda do trabalho remoto nada tem a ver com os resultados do trabalho remoto.